きょんくんがしゃべる Olá galera, aqui quem fala é Vlas Júnior, Júnior Kion. Hoje a gente vai para uma edição bastante curta, só com uma notícia e uma indicação. Inclusive, peço desculpas se minha voz ficar um pouquinho estranha, porque eu tô um pouco gripado hoje. Mas, vamos lá, né? Então, primeira notícia do Kyokunga Shiberu de hoje, Shaberu de hoje, né? Primeira e única, né? É a notícia envolvendo o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli fará parte do grupo Nippon TV, ou pelo menos uma porcentagem bem grande do Estúdio Ghibli fará parte da Nippon TV. A NTV, né, que é esse grande conglomerado de mídia lá do Japão, ela anunciou que vai adquirir 42,3% das ações do Estúdio Ghibli e fará parte da sua... que agora vai fazer parte então da sua propriedade, acho que vai ser o sócio majoritário, e Hiroyuki Fukuda liderando as ações em relação a essa negociação. E como é que vai ficar? O quadro atual do Ghibli vai ficar como o presidente do estúdio, Toshio Suzuki, vai virar o diretor, e o Hayao Miyazaki vai ser o diretor honorário, por assim dizer, né? O Toshio Suzuki, que é o atual presidente do estúdio. O Toshio Suzuki, o Miyazaki e o Isao Takahata foram meio que os fundadores, assim, por assim dizer, do estúdio, né? Então são membros, meio que os membros mais antigos e mais, pelo menos mais lembrados, assim, do estúdio, né? Mas tem outras pessoas que foram envolvidas. Teve um pequeno porém em relação ao Suzuki, essa questão da presidência, porque teve uma época que o presidente de 2008 tinha sido assumido. Era o Koji Hoshino, só que aí parece que ele teve uma briga com o Suzuki, algo que nunca foi muito bem explicar, né? Parece que teve essa briga, aí ele saiu, e aí a gente não sabe muito bem como é que tá esse clima interno. Acredito que, dado as últimas coisas que aconteceram, o filme recente do Hayao Miyazaki, e até a ideia de filmes futuros que já foi revelado, né, que vão ser feitos, acredito que não esteja tanto problemático. Eu não sei... Falaram aqui que houve uma especulação de Goro Miyazaki assumir no futuro o título aí da presidência, mas não seria interesse na final do Goro, né? Lembrando que o Goro Miyazaki, ele também é um diretor que fez algumas obras do Estúdio Ghibli, tem uma das obras inclusive mais contestadas do Estúdio Ghibli, né, que é o Contos de Terra-Mar, que é uma história que tem uma premissa interessante, baseada num conjunto de livros também, mas não é tão bom. Mas tem um filme também excelente, eu gosto bastante, que é o A Colina... Ah, meu Deus, esqueci agora os nomes todos. Mas enfim, tem um filme do Goro muito interessante. Eu tô afim de procurar essa notícia, então eu vou abrir aqui um tempinho pra isso. No caso, o anime que eu tava falando que o Goro Miyazaki fez, que eu gosto bastante, é o From Up of the Pop Hill, o Kokelikote Zakakara, né? Que é um filme realmente muito interessante, mas, enfim, tem toda essa importância dentro do estúdio pro seu filho, do Miyazaki, mas sempre se falou que teve uma especulação de que o Goro e o Goro Miyazaki e o pai, o Hayao, eles não têm uma relação 100% assim, positiva, né? Uma relação complicada. Não é que eles não gostam um do outro, mas tem uma relação conflituosa. Então, isso pode ser um das questões também, porque talvez o Goro não queira assumir, né, o estúdio. Mas lá como o Goro Miyazaki, ele trabalhou em outras obras de animação também, tá? Não trabalhou apenas no Estúdio Ghibli. Mas, enfim, né? Hayao Miyazaki aí, com seus 82 anos, ainda fazendo obras incríveis, né? Esse ano é o novo filme dele, que eu ainda espero muito ver. Tá tendo bastante sucesso lá no Japão e especula-se também deve ter muito sucesso, já tá nos festivais da vida, e então muito provavelmente deve chegar aqui pelo circuito brasileiro em algum momento, em vários cinemas ocidentais já estão confirmados, né? E já tem projeções já para filmes futuros, então vamos ver o que vai acontecer. Enfim, não sei realmente o que essa aquisição pela Nippon TV diz sobre o estúdio. Muito provavelmente o estúdio, há algum tempo atrás, para quem não sabe, ele estava meio mal às pernas, quase chegou a fechar, e muito se especulou, né, sobre o que ia acontecer com o estúdio.
sobre se iria fazer novas produções. Aí teve produções em parceria com estúdios franceses, né? Teve o trabalho lá do Tartaruga Vermelha. E não sabia muito o que ia fazer. Aparentemente ia trabalhar com projetos menores, ideias menores. Mas ainda teve alguns lances depois e que foram lançados. E não se sabe, e aí ficou-se meio que nesse limbo, né? O que tá realmente tendo no Ghibli, como é que tá essa situação. E agora com essa aquisição, eu acredito que pelo menos o balanço financeiro deve ficar mais tranquilo. Agora eu não sei se isso vai significar alguma coisa positiva realmente pro estúdio ou se isso não vai mudar muitas das situações. Eu realmente não tenho ideia, né? O Ghibli, pra quem não sabe, né? Se você tá aqui e gosta de animação japonesa não sabe, vá atrás, por favor. Mas enfim, é um estúdio quase que mítico, clássico e tal, assim. Dentro do mundo de animação, principalmente no mundo de filmes de animação, né? Por causa que ele produziu algumas das obras de filmes de animação mais famosas do mundo como um todo, não só do Japão. E inclusive a Viagem de Chihiro, que é uma das obras do Hayao Miyazaki, ele chegou a ser o primeiro filme de animação a ganhar o Oscar de melhor filme de animação, por a categoria foi criada lá em 2003. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Fico curioso, gosto bastante do Estúdio Ghibli, fico sempre curioso sobre essas notícias em relação ao estúdio. E não sei realmente o que pode se desenrolar disso. Espero que tenha coisas positivas por vir ainda em relação às produções do Ghibli. É isso, essa foi a notícia de hoje. Hoje não teve tantas notícias assim a mais. Teve algumas estreias, né? Então, teve duas animações, dois cartoons que a gente chegou a falar aqui que estrearam hoje, né? O Season 7, a nova temporada, estreou hoje. O Young Love também estreou hoje no HBO Max. Também teve alguns outros animes estreando na Netflix essa semana. Mas teve também dublagem de One Piece estreando na Crunchyroll. Mas enfim, não teve tantas notícias mais maiores assim para poder trazer aqui hoje. Então vamos aqui para a nossa indicação. A indicação de hoje então vai ser do blog Opinando. Vai ser mais na verdade de um conteúdo que era mais cooperação, né? Então ele é um conteúdo que tinha cooperação do Opinando, do Anime Portfólio, do Anime Coach, do Netoin, que era um podcast antigo que nós fazíamos, que era sobre músicas de animes, mais especificamente a edição 8, que é a edição de 2 de setembro de 2013, então um pouco mais de 10 anos atrás, baseadas com foco em animes de música. O Sobre Música e Animes, para quem não chegou a acompanhar a época desse podcast, que acabou terminando no começo de 2017, ele era um podcast musical, né? Que a gente, na verdade, falava sobre animes e falava sobre músicas e a gente indicava músicas desses animes e acabava conversando muito sobre essas sobre o que esse anime e algumas vezes sobre o que essa música falava, e também tinha um tom muito de humor, tá? Acabava que sempre recaía muito no humor, em piada, então tem alguns momentos bastante engraçados que esse podcast acabou apresentando. Então eu recomendo essa edição, é uma edição muito interessante. Eu tava reouvindo agora, tô até. Pra mim, eu sou meio. É meio complicado eu falar porque eu participava do podcast, eu gostava bastante, né? Mas era um podcast, acho que foi um dos podcasts mais famosos da casa. E acredito que tem algumas coisas muito interessantes ainda pra se ouvir. Essa edição específica de animes de música, né? Teve a participação minha, do Carlírio, lá do Netoin, o Luke, lá do Chuvinho King, que também aparece bastante no Kyodai Podcast, o Bebop, lá do Anime Coach, dos criadores lá do Anime Coach, o Eric, também lá do Anime Coach, e a Ana Chan, que também era lá do Anime Coach do Anime Corner. Ana Chan, que também tem um livro sobre anime muito interessante, no futuro eu ainda vou indicar aqui, tem um texto lá no Opinando de um podcast também do Opinando, que eu falo sobre esse livro. E enfim, né? Dê uma olhada lá, vê se vocês curtem o podcast. O podcast você pode escutar tanto na página quanto baixar. Então tem várias opções de você escutar. Todas as músicas que foram indicadas também estão lá na lista. Vocês podem dar uma olhada. Eu
eu acredito que pode ser um podcast bem interessante pra quem tá aí. Acho que pode dar umas boas risadas e ouvir umas músicas muito boas. E é isso. Então essa é a indicação de hoje. Vou terminar por aqui. Amanhã vai ser a última edição da semana. Lembrando, eu já falei algumas vezes, mas e aí fica até complicado que eu tô criando essa expectativa, mas vamos ver o que vai ser. Segunda-feira a gente tem uma edição especial do Kyunkonji Kashi-Aberu. A gente vai falar sobre... Hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas expectativas, algumas coisas sobre os animes que vão estrear na próxima temporada. Que inclusive já começa semana que vem, né? Então, por curiosidade. Enfim, é isso. Até mais. Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.